Governo quer o fim do milagre da aposentadoria do INSS. Uma manobra que consiste em fazer uma contribuição extra sobre o valor máximo pago do INSS antes de dar entrada com o benefício por idade. Eu explico para vocês, para quem quiser correr atrás aí enquanto for tempo. Para entender melhor, me acompanha nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma informação importantíssima sobre Previdência Social. É isso mesmo, sobre INSS, nessa sexta-feira, hoje 11 de junho de 2021. Vou pedir para você ajudar outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. E já convido você que ainda não é inscrito nesse canal para aproveitar essa oportunidade de ficar informado. Se inscreve, ative o sininho das notificações, assim você fica por dentro das principais notícias, informações, dicas, fica por dentro das explicações que eu costumo trazer de todas as matérias que eu publico. Forte abraço a todos que já são inscritos, o meu muito obrigado a todos que compartilham os vídeos, participam, comentam. O governo está preparando uma forma de fechar uma brecha aberta na reforma da Previdência de 2019, que permite elevar artificialmente o benefício, e por isso já é conhecida aí pelos advogados como o milagre da aposentadoria. Essa brecha, vamos dizer assim, que existe dentro da reforma da Previdência, permite que você tenha um salário mais alto, mesmo nunca tendo pago, em alguns casos específicos, ou quando a pessoa apenas contribuiu em cima do valor de um salário mínimo. Vou tentar explicar para vocês nesse vídeo. A manobra, portanto, consiste em fazer uma contribuição extra na hora de pedir sua aposentadoria. Vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, para que eu possa continuar com esse trabalho informativo. Em determinadas condições, só para a gente ter uma ideia, é possível aumentar o valor do benefício de um salário mínimo para mais de R$ 3.800. É isso mesmo, imagina você pagou a vida toda sobre um salário mínimo, pode aposentar hoje com mais de R$ 3.800. O truque já virou até tema de anúncios na internet, que aceleraram o sinal de alerta ali, ou melhor, acenderam o sinal de alerta, fizeram com que o governo acelerasse uma medida econômica para acabar de vez com isso. Então esse truque, vários advogados têm feito alertas, anúncios na internet, e o governo federal, através do Ministério da Economia, da equipe econômica, já está tomando providências para acabar com isso, através de uma medida provisória que deve ser editada para alterar a lei, para alterar a reforma da Previdência. Então vem mudança na reforma da Previdência. Eu tinha feito um vídeo falando sobre essa medida provisória, que vai instituir aí uma revisão, um pente fino. Se você quiser que eu fale mais sobre esse pente fino, que vai ser uma surpresa para os aposentados, deixa um comentário aqui. Mas nessa medida provisória, eles também querem acabar com esse milagre aí da aposentadoria, que eu vou explicar para vocês. O segredo para o milagre está na mudança da fórmula de calcular os valores para você ter acesso à sua aposentadoria. Está valendo desde novembro de 2019 essa nova forma, esse novo cálculo. Na regra antiga, anterior à reforma da Previdência de 13 de novembro de 2019, o cálculo do benefício era baseado na média de 80% dos maiores salários de contribuição até julho de 1994, quando foi a troca da moeda para o real. Ou seja, os menores salários, 20% dos menores salários, eram descartados. Agora, com essa nova modalidade, ou melhor, com esse novo cálculo, essa conta é feita sobre todos os recolhimentos no mesmo período. Sempre lembrando que vai continuar descontando o que tinha antes de 1994, mas não vai descontar mais 20% dos menores salários depois da reforma da Previdência. O novo cálculo, a nova reforma da Previdência, traz sobre 100% de todos os salários, o que pode prejudicar algumas pessoas que no início da carreira tiveram um salário menor. A fórmula tende a prejudicar o trabalhador e, por isso, os parlamentares
na época que estavam fazendo para aprovar a reforma da Previdência de 2019, incluíram na regra uma forma de evitar essa perda das pessoas que lá no início da carreira ganhavam menos e hoje ganham mais. A possibilidade de descartar todas as contribuições de menor valor. Não uma, não 20%, mas descartar tudo. Só que tem regras para isso, tá? Desde que fossem mantidos pelo menos 15 anos de contribuição, no mínimo, aí para dar entrada no pedido. Então, só para a gente entender, se tivessem valores menores, antes descartava 20%, com essa regra, que é uma brecha que existe na reforma da Previdência, poderia descartar todos os menores salários, desde que ainda ficassem 15 anos de contribuição. Ao mesmo tempo, essa nova regulamentação acabou com uma trava, existia uma trava para fazer o cálculo, tá? Então essa reforma da Previdência, essa nova regulamentação acabou com uma trava que exigia que a média de contribuições fosse calculada com base em um número mínimo de contribuições para o servidor, né, para ter um denominador dessa conta. Então tinha um número mínimo de contribuições, dividia por que foi recebido a vida toda para dar um resultado. Então essa trava foi retirada também. Essa regra ela vigorou aí de 1999 até 2019 e buscava justamente evitar que as pessoas que contribuíram por pouco tempo depois de 1994, tivessem acesso a aposentadorias incompatíveis com o que de fato ela pagou ao longo dessa vida toda, com o que de fato ela recolheu durante toda a sua vida. A regra que vigora antes da reforma, quem desse entrada na aposentadoria em 2019 e tivesse feito ali, por exemplo, 100 recolhimentos ao INSS desde 1994, por exemplo, 1994 é quando mudou para o real, né? Teria que calcular a sua média de contribuições com base no número maior, obtido por meio de uma fórmula chamada de divisor mínimo. Hoje ela não existe mais, assim o valor do benefício era reduzido. Então pegava-se todas as contribuições, dividia pelo número que contribuiu, tinha uma média. Só uma contribuição. Isso é que é chamado aí o milagre da aposentadoria. É a combinação de todas essas mudanças que tem permitido aumentar o valor das aposentadorias. Com essa manobra, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Um trabalhador de 64 anos, por exemplo, que tenha completado 15 anos de contribuição antes de 1994 e que depois disso não recolheu mais para o INSS, pode, antes de ter sua aposentadoria, fazer uma única contribuição no valor de R$ 1.286,71 sobre o teto, que é de R$ 6.443, e obter aí um benefício de R$ 3.860,14, mais do que o triplo do valor que conseguiria se não aproveitasse aí essa brecha dentro da lei, ou seja, algo legal, ninguém está cometendo crime nenhum, e se aposentasse aí por idade após completar os seus 65 anos com um salário mínimo R$ 1.100. Então veja bem, não existe nada fora da lei. Se a pessoa tinha 15 anos de contribuição antes de 1994 e ela nunca mais pagou o INSS, quando ela fizer 65 anos, ela vai aposentar com um salário mínimo, porque ela pagava um salário mínimo. Agora, se ela pagar o máximo, que é o teto, o valor máximo, R$ 1.286,71, para ter acesso ao valor máximo que é pago pelo INSS, que é R$ 6.433,57, ela vai pagar esse valor, vai descartar os 15 anos antes de 1994, cai dentro da regra, que é a brecha, e ela vai aposentar com R$ 3.860,14. Isso acontece porque a média usada para calcular o benefício é o resultado da soma dos salários de contribuição dividida pelo total de recolhimentos. Nesse caso, R$ 6.433,57 dividido por 1, uma única contribuição. A regra, desde a reforma da Previdência, é que a aposentadoria seja paga, aquela maior do que um salário mínimo, 60% dessa média, ou seja,
o que equivale, o que dá o resultado aí 60%, R$ 3.864,14. Só lembrando que depois da reforma da Previdência, para ganhar mais do que 60% do salário, tem que pagar mais. Em outro caso, um outro exemplo que nós podemos ter aqui para entrar melhor na cabeça, um trabalhador que tenha pago o INSS no valor de um salário mínimo durante 15 anos, antes de 1994, e mais 7 anos depois, somando aí 22 anos, receberia o equivalente ao salário mínimo sem recorrer a essa medida, tá? Já que ele descarta todo o valor recolhido depois, lá em 1994, se ele fizer uma única contribuição no valor de R$ 1.286,71 sobre o teto, também poderá receber uma aposentadoria de R$ 3.860,14. Então, nesse exemplo, a pessoa tinha 15 anos lá atrás, ela usou o descarte dos 7 anos que ela teve depois, que completou os 22 anos, fez uma contribuição maior, descartou todas as outras, falou, eu quero descartar esse período aqui, existe essa brecha, aposentou, a vida inteira pagou um salário, aposentou com 3.860. O governo quer fixar um critério que evite que o segurado eleve o valor do benefício sem a devida contrapartida de contribuições para evitar o descartamento nas contas da Previdência. Embora a reforma tenha sido uma mudança na Constituição Federal, a regulamentação pode ser feita por uma MP, uma medida provisória, porque a brecha está nas normas de infraconstitucionais, ou seja, ela fere interesses dentro da Constituição. O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o nome dele é Diego Churelli, alerta que os trabalhadores precisam ter cuidado, porque o apelo pela internet, pelo milagre da aposentadoria, pode induzir a você que seja levado a uma fraude. Segundo, portanto, o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a medida se aplica aí a alguns casos raros. Então, toma muito cuidado. Vamos ver aqui quando você pode cair numa fraude. Lembrando que essa brecha ela está dentro da lei. A brecha você pode até utilizar esse recurso. O direito de fato existe com base em um buraco legislativo, ou seja, um buraco dentro da lei. Mas, infelizmente, estamos vendo pessoas induzindo outras a promoverem esse ato, planejarem o que pode ser irregular e gerar várias complicações. Ele lembrou que o contribuinte individual só pode realizar as contribuições se estiver trabalhando, né? Se tiver renda. Do contrário, pode cometer uma fraude. Um exemplo que eu vou dar para vocês agora é o trabalho infantil. Em outra frente, o governo já se antecipou. O INSS também detectou fraude que permitem aí aumentar o tempo de contribuição para ter acesso a uma aposentadoria mais cedo. O alerta também veio das redes sociais, a partir de propagandas que ensinam a conseguir declaração de trabalho infantil a fim de completar o tempo mínimo de contribuição. E essa irregularidade foi detectada pelo órgão em um caso concreto, ou seja, foi detectado através de um caso que realmente existe. O INSS identificou o pedido de um alto executivo que apresentou declaração de trabalho infantil no sítio do pai para completar o tempo mínimo de 15 anos antes de 1994. O objetivo do segurado era engordar o valor da aposentadoria, que já seria possível descartar as contribuições depois ali do prazo. Então, portanto, essa pessoa queria comprovar que tinha 15 anos antes de 1994 para descontar os menores valores para ter acesso a contribuições maiores. O processo só foi barrado pelo INSS, só foi impedido pelo INSS, porque o pai do requerente era servidor público. Se o filho fosse segurado especial rural ou grande agricultor, passaria no cadastro sem problema, explicou uma fonte de informação. Para fechar essa brecha, o governo quer proibir declarações de trabalho infantil em grupos familiares. Então veja bem, eu recebi uma mensagem algumas semanas atrás de um amigo da família
que tinha recebido um vídeo do TikTok onde a pessoa explicava que aquela pessoa que nunca trabalhou poderia, com um único pagamento de INSS, conseguir um benefício de mais de R$ 3.000. Funciona assim o golpe. A pessoa consegue provar que trabalhou de forma fraudulenta, é claro, porque não tem documentação concreta, em atividade rural antes de 1994. Com isso, ela faz uma única contribuição agora. Ela descarta todo aquele tempo que conseguiu na justiça de aposentadoria por idade rural e vai receber uma aposentadoria sobre um valor máximo que ela passou a contribuir, tendo acesso a R$ 3.860. Esse exemplo que eu estou dando para vocês, ele é criminoso, ele é fraudulento, principalmente porque a pessoa, se ela tivesse condições, ela já teria aposentado especial rural, mulher aos 55 anos de idade, homem aos 60 anos de idade. E na realidade o que eles querem é apenas o tempo antes de 1994. Só lembrando que a aposentadoria especial rural sem pagamento de contribuição para o INSS só é aceita até 1991. Depois disso, 1992 para frente, até hoje, é exigida a contribuição de INSS. Então, aquelas pessoas que trabalharam antes de 1991 e que tenham documentação que comprovem, como contratos de trabalho, de meiação, contratos que provem que a família vivia única e exclusivamente do trabalho rural, que eram diaristas, que eram pessoas que viviam do campo, que trabalhavam em uma unidade familiar, ou seja, pessoas que prestavam serviço, deviam a sua renda ao trabalho ali da roça. Não serve para pessoas grandes produtores rurais que tenham grandes dimensões de terra, existem limites, e também para aquelas pessoas que, por exemplo, se contratassem um empregado, já perde o direito, porque sai do sistema da economia familiar. Quando a família vive da atividade rural, essa pessoa, no caso, ela tem um trabalhador, ela tem um empregado, ela não tem direito, não tem acesso. Agora, se for um contrato de meiação, foi repartido ali entre um vizinho, um sócio, cada um tinha a sua parte e usava para a sua família, sim, esse contrato rural tem uma validade. Existem várias outras provas, como certidões de nascimento, que consta a atividade rural do pai, da mãe, também fichas de postos de saúde, fichas de escola, tudo isso corroborado, ou seja, auxiliado com uma prova testemunhal. Não pode, nunca pôde, as pessoas têm a mania de dizer que conseguiram a aposentadoria rural na justiça simplesmente com falso testemunho. Isso nunca existiu e nunca vai existir. Primeiro, que só é válido o trabalho, só é reconhecido até 1991. E segundo, que tem que ser corroborado, ou seja, tem que ser utilizado a prova testemunhal só vai valer com auxílio de documentação. Então, se você não tiver nenhum papel que comprova que trabalhou em atividade rural, somente a testemunha não é válido, não é aceito, é nulo, não existe. Infelizmente, ainda existem essas pessoas, como nós vimos no caso aqui, esse grande empresário que tentou provar que trabalhava ainda na infância para o pai e foi provado o contrário, mostrando que o pai era servidor público. Então, muito cuidado, já vi senhoras tentando, cidades pequenas, provar que era de atividade rural e o marido, por exemplo, é um funcionário público, trabalha na prefeitura, ou tem uma outra atividade na cidade urbana, ou ela mesma passou a trabalhar como doméstico, alguma situação assim. Tem que tomar muito cuidado, cada caso é um caso, nós não podemos falar de um caso ou de outro caso, todo caso tem que ser estudado com muito carinho. Então, a nova medida do INSS, a nova medida provisória, vai vir, o governo quer acabar com o chamado milagre da aposentadoria, uma brecha que permite aumentar o valor do seu benefício com uma única contribuição. Quando você descarta os 15 anos que você tem antes, é claro, lá de 1900, se você tem, contribuições antes de 1994, antes da mudança do real, se você tem 15 anos ou mais, isso aí é para você. Agora, se você não tem, não adianta nada, né? Agora, para quem tem 15 anos de contribuição, por quê? Porque eu posso utilizar essa contribuição que eu tenho agora, desde que eu tenha 15 anos, tá? Para mim poder me aposentar, que sobre contribuição, tem que deixar isso bem claro. Então as pessoas estão se aproveitando dessa brecha, e se você quiser ainda aproveitar, procure um advogado para saber, porque o governo vai cortar em breve vamos dizer assim, esse
erro que eles cometeram ali dentro da reforma da Previdência e muitas pessoas estão tomando proveito disso. Gostou da informação? Corre atrás para saber um pouquinho mais. Tem até um vídeo falando aqui sobre isso. Muitas pessoas não deram atenção, mas agora o governo quer tirar. Quando ele vai tirar? Quando vai acabar essa brecha que permite aumentar o valor do benefício de um salário mínimo para até 3 mil? Em breve, assim que for anunciada a medida provisória que vai trazer a nova revisão de benefícios do INSS, porque eles vão gastar muito com uma medida que foi aprovada agora que aumenta a renda para ter acesso ao BPC-Loas. Deixe seu comentário. Vou fazer o seguinte, vou deixar vou deixar 2 matérias aqui na descrição para vocês tenham acesso aqui, também do economiaig.com.br. Vou deixar uma também do O Globo, né? Da área de matérias do O Globo, para que vocês tenham acesso. O governo quer acabar com o fim do milagre da aposentadoria no INSS. Espero que vocês tenham gostado dessa informação, para poder aí utilizar da melhor maneira possível. Meu muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa sexta-feira, hoje 11 de junho de 2021. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Lembrando sempre, não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber os vídeos, mas também não se esqueça de compartilhar os vídeos para ajudar outras pessoas. Estou esperando seu comentário, sua participação. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.